queria que você já tivesse com a sua Bíblia na mão, a gente pudesse estar compartilhando a palavra de Deus nessa noite. Se encontra em 1 Samuel, capítulo 3. Queria falar para você nessa noite que é muito bom você estar aqui reunidos na presença do Senhor. É muito importante que você tenha essa disponibilidade de estar na casa do Senhor todos os dias que fosse necessário. Que hoje a gente possa compreender que o nosso maior alimento é a palavra de Deus. Eu queria mais uma vez orar por você nessa noite. Você que já achou seu texto, você que já achou a palavra, feche seus olhos, está orando o Senhor nessa noite, para que Ele possa responder a nossa oração, amém? Quem puder ficar de pé, fique, sentado, fique também, fique à vontade. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Até agora nós reconhecemos, Senhor, o teu poder, a tua grandeza na nossa vida nesse lugar. Através do louvor, através da adoração, temos ouvido a tua voz, Senhor. Continua trabalhando na nossa vida, através da palavra, do louvor, da adoração, porque nós precisamos, Senhor, estar tendo ouvido a tua voz. Fala conosco, Espírito Santo, nessa noite, e realize em nossa vida a tua vontade, para que possamos caminhar com retidão, Senhor. Seja conosco nessa noite, abençoa a tua palavra para ser revelada nessa noite na nossa vida, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: que um jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara. Naqueles dias não havia visão manifesta, ou seja, a manifestação da visão de Deus não era frequente, era algo raro. Alguns textos vão dizer que era de muita valia a palavra de Deus, ou seja, era muito raro, quase não se ouvia, quase não se praticava. Aí diz assim o verso 2: sucedeu naquele dia, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer-se, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou Samuel e disse, e ele respondeu: eis-me aqui. Queria que você sentasse para glória a Deus. Aleluia. Eu queria contar para você nessa noite acerca daquilo que Deus tem a revelar na nossa vida. E um tema que nós podemos colocar na mensagem para que a gente possa entender o motivo que eu gosto de estar aqui nessa noite é o seguinte: o propósito vem antes da condição de uma realização. Para que você possa entender o que a palavra quer dizer. O propósito de Deus vem antes da condição de você realizá-lo. O propósito não pode, de maneira alguma, depender dos seus recursos. Às vezes nós ficamos sem experimentar o que Deus está querendo fazer na nossa vida, porque nós estamos esperando ter recursos para que aquilo que Deus quer seja realizado. Existem aqueles que dizem assim: eu não estou preparado para estar na casa do Senhor. Quando eu estiver preparado, então eu vou. É assim que algumas pessoas dizem. Você prega, você está ali sempre constantemente levando essa pessoa a entender que Deus quer salvar a sua vida, e ela diz: quando eu estiver preparado, então eu vou. Não tem um dia que está preparado. Nós, às vezes, deixamos de alcançar grandes coisas na vida, Mateus, porque estamos esperando ter condição de fazer. E a Bíblia vai dizer que o propósito vem antes
você poder realizá-las. Por quê? Porque é Deus que faz. Quando Deus vai querer realizar o propósito na vida da igreja, na vida do servo, Ele dá uma visão primeiro. É por isso que a Bíblia vai dizer que nesse tempo a palavra de Deus era muito rara e as visões não eram frequentes. Por não ter uma palavra constante ministrada na vida das pessoas, não tinha condição alguma de Deus dar visão a alguém acerca do que Ele queria fazer na vida das pessoas. Por quê? Porque não tinha um aprendizado, não tinha uma experiência, não tinha uma vida contínua ali, de estudo com a palavra de Deus. E hoje, no dia de hoje, pastor, como é que funciona? A palavra de Deus não é rara, porém não tem nenhuma visão. Por quê? Porque não temos dado crédito a essa palavra. Então você vê que quando alguém estava ouvindo a palavra de Deus no tempo de Samuel, as visões que não eram frequentes, mas constantemente, ou de vez em quando tinha, as coisas aconteciam. Por quê? Porque ele tinha um profeta que buscava Deus. E a igreja de hoje está tendo muitas palavras, porém pouca visão. Porque está faltando a gente exercer essa palavra na nossa vida. E deixar para trás a ideia de que eu tenho que ter recurso para que um dia eu possa ter um propósito de Deus na minha vida. Não é assim que funciona. Deus dá o propósito e Deus realiza ele. Você precisa estar atento ao que Deus está falando para você. Samuel estava naquele lugar, estava prestes a dormir, estava prestes a lâmpada do templo apagar, e Deus chamou ele. Por quê? Porque o sacerdote estava meio que dormindo, totalmente dormindo, enquanto seus filhos não davam ouvido a palavra de Deus e praticavam o que era errado. Samuel estava deitado numa cama e o Senhor falou: Samuel. E ele disse: ele vem aqui, Senhor. É por isso que naquele tempo ele se tornou profeta daquela geração. Uma geração que denunciava o pecado. Sabe, eu acho que todo mundo conhece a história, conhece os filmes, conhece as novelas. E Samuel denunciava o pecado. Mas quando chegou à sua casa, ele também denunciou os seus filhos. Então Deus está buscando homens e mulheres que não têm medo de perder aquilo que tem, para denunciar o pecado diante do Senhor. E eu vejo uma igreja hoje que caminha carregando fardos. Não quer, sabe, não quer abandonar suas práticas, porque vai perder alguma coisa, mas para andar com o Senhor, a gente precisa perder alguma coisa. Ah, pastor, mas você tem que perder para poder ganhar bem. O apóstolo Paulo diz que é dando que se recebe e é perdendo que se acha. Sabe, então, que nessa noite você possa entender que a sua vida entregue na mão do Senhor agora não pertence mais a você. O domínio da sua vida não te pertence mais. Porque enquanto nós tentamos de alguma forma dominar a nossa vida, temos resultado algum do propósito de Deus. Uma vez determinando o propósito, dando a visão que um dia vai ser realizado, precisamos dar o nosso tudo. Eu estava ali atrás tentando de alguma forma entender se a mensagem era essa. E Bruno terminou dizendo assim: dê o seu tudo. Dê o seu tudo para o Senhor. Sabe, entregue a sua vida, entregue os seus interesses, entregue as suas emoções, entregue a sua verdade, sabe, entregue os seus sonhos. E quando nós pegamos os sonhos de Deus e transformamos no nosso sonho, Satanás não tem condição alguma de frustrar. Você entende isso? Quando nós tentamos de alguma maneira realizar aquilo que nós queremos realizar, as coisas não funcionam. Mas quando você pega os sonhos de Deus, transforma os seus sonhos, a sua vida é transformada. Deus acrescenta coisas grandiosas na nossa vida quando a gente entende que o que Ele tem para a tua vida é melhor. Às vezes, eu fico vendo a juventude de hoje, uma juventude que Deus sempre teve sede, teve desejo, vontade de ser o seu Deus, de ser os seus sonhos, sabe, de ser aquele que realiza milagres, transforma aquela vida. E Ele vai dizer: olha, na sua mocidade, entregue-se, se doe, se dê, para quando a velhice chegar você ter coisas para contar. Assim era Salomão que falava. Então, jovens, não perca tempo com outras coisas nessa vida, porque eu sempre digo isso: quem busca alcançar coisas nessa vida, um outro lugar que é o céu não tem vez para você. Quem busca conquistar coisas nessa vida, com Deus tem chance de alcançar outras coisas.
E a gente está perdendo o nosso tempo, e aqui nós vamos encontrar homens e mulheres que tiveram as suas vidas focadas na visão de Deus. Vou contar aqui uma história para você, acerca de um homem que andava com Deus, focava a Deus, obedecia a Deus, ouvia a sua voz, e tudo que buscava era em prol das coisas de Deus. Ou seja, era zelar pela sua vida espiritual. E essa pessoa era Moisés. Moisés busca alguém que está no Egito, fracassados, presos, humilhados, cansados, e traz para festejar para o Senhor uma festa no deserto. Mas aquele povo sai com medo de Faraó, porque o exército era grande e perigoso. E quando chega diante do mar, eu quero dizer para você que Deus vai fazer uma coisa de uma forma hoje, amanhã será de outra forma. E Deus falou para Moisés: olha, toque nas águas. Por que clamas a mim? Quando Moisés toca nas águas, não se abre. Mas quando Deus vai fazer milagre na vida de Josué, foi preciso que o sacerdote colocasse seus pés na água. Foi a mesma coisa. O mar se abriu, o rio se abriu, mas a forma foi outra. Não fique esperando que será o meu modelo. Deus tem coisas diferentes para cada um de nós, não é? O que Ele tem que fazer na nossa vida é diferente para cada um. Então fique ligado na visão que Deus vai te dar. Todas as vezes que Deus vai realizar coisa na vida de alguém, Ele dá uma visão antes. Você não é pego de surpresa. E a gente fica às vezes meio que atônito, sabe, perdido no espaço, olhando para a vida, achando que Ele vai fazer do jeito que a gente acha que vai ser. Aí eu vou, como é que ouve a voz de Deus? Eu ouvi a voz de Deus, eu ouço alguém falar comigo. Não é assim que funciona. Deus, eu quero que o Senhor faça dessa forma, não é assim que funciona. Temos que estar, sabe, disponível àquilo que Deus quer fazer na vida da gente. Amém, irmãos? Então Moisés estava prezando pela sua vida espiritual, subiu o monte Sinai, descia o monte Sinai. O desejo de Moisés era que o povo fosse transformado, mas no dia em que Moisés resolveu saciar a fome das pessoas, o seu desejo, a sua vida foi interrompida na terra prometida. Vocês lembram disso? O Senhor falou assim: olha, Moisés, fere a rocha. Ele estava ligado ao Senhor, tinha uma conexão íntima com Deus, ouvia a sua voz. Ele foi aí, feriu a rocha, bateu na rocha e a água saiu. Mas no dia que Moisés foi, sabe, envolvido com os problemas das pessoas daquele tempo, e perdeu o interesse de buscar a Deus para mudar a vida, mas passasse a fome das pessoas, aí Deus falou assim: Moisés, fala a rocha. Estão entendendo que Deus faz de modo diferente? Fala a rocha. Mas como ele estava prezando a sua vida, se lembra disso de hoje? Como ele estava prezando a vida espiritual que Deus tinha com ele, ele não entendeu o que Deus falou para ele. Ele foi lá e feriu a rocha. E esse ferir a rocha lhe custou a entrada na terra prometida. Você está entendendo isso? Nós precisamos estar ouvindo a voz de Deus, gente. Não podemos estar aqui ouvindo, vendo, participando, sem entender o que Deus está falando para a gente viver. E passamos, às vezes, a vida inteira, anos e anos, vindo e voltando para casa, vivendo da mesma forma. Por que Deus não faz? Ele quer fazer. Por que Deus não faz? Ele está falando assim de novo. E como nós vamos fazer, queremos fazer do nosso jeito. Para Deus não está buscando pessoas prontas para a sua obra. Ele quer preparar você. Se Deus fosse assim, Ele não chamava a gente para estar aqui na obra dele. Ele ia buscar na faculdade, lá nos tribunais, nas delegacias. Ele buscava eu e você no interior da comunidade, no lugar mais pobre, que não tem nada, que não tem dinheiro, que sabe, um simples trabalho. E ganhamos o nosso próprio sustento, não temos para dar para ninguém. Então Deus está buscando entre eu e você pessoas que queiram ouvir a sua voz e deixar Ele fazer um milagre na sua vida. Amém, irmãos? Eu acho que isso é o fator principal que gerou um grande profeta na vida de Samuel. Porque era um jovem, um menino, estava atento a tudo, observando tudo, mas quando se tornou aquilo que Deus disse que ele seria, ele foi aquela pessoa altiva, aquela pessoa que se achava o maior profeta, o melhor sacerdote, sabe, o maior juiz. Simplesmente ele era o menor de todos. Era simples, obedecia. O
fazia tudo que Deus mandava. Não sei se tornou esse homem, sabe? Um homem que foi capaz de ser tudo isso, por causa da obra do Senhor. Então eu queria que você fosse, não igual a Samuel, mas parecido com ele, sabe? Que tivesse a ideia de fazer essas coisas. Olha, eu até sei fazer, mas Senhor, faz por mim, me diz como se faz. Eu sei até como é, mas me explica de novo, para que eu possa entender melhor. A gente está vivendo um tempo na igreja que a gente ouve a palavra de Deus e não tem um tempo para sentar para poder meditar nela e saber o que Deus quer fazer com a gente. Esse é o principal motivo pelo qual a palavra de Deus hoje não é rara, mas as visões não são frequentes. Uma vez ou outra acontece. Um dia aqui e acolá acontece. Mas só que a Bíblia vai dizer que no tempo de hoje que nós vivemos, viu, Paulo? Vocês teriam visões de Deus. E esse está do lado de cá, que são mais os jovens mais maduros, os jovens teriam sonhos. Sabe o que é isso? Uma pessoa com bastante idade está sonhando, como um jovem sonha pela sua vida, pelo futuro. Essa é a palavra de Deus que está falando sobre nós. E eu pergunto para você nessa noite, você que é mais da minha idade, mais velho que eu, vocês têm sonhado o sonho de Deus? Vocês de verdade têm realmente tido esse sonho e desejado coisas maiores para a vida de vocês? Ou têm simplesmente parado, estagnado na idade que vocês têm? Porque acontece? Eu tenho aqui uma senhora, de 86 anos, fez agora, dia 12 de setembro, sabe? E eu fiquei maravilhado por esse tempo, né? Uma jovem senhora de 86 anos, que ama o Senhor, que adora o Senhor, tem prazer nele, estudava, estava na escola de Deus estudando, para aprender a ler e escrever. Quando jovens deixaram tudo pelo caminho, que ainda não tem nem ensino médio formado, porque parou pelo caminho. Não é porque não está trabalhando, não, é porque não quer. Deus tem muita oportunidade para você, mas tem que estar preparado. Uma das palavras do apóstolo para você nessa noite é 2 Timóteo 2,15. Eu sempre ando com ela no meu coração. Você tem que ser um obreiro aprovado. E não tem que se envergonhar e manejar bem a palavra da verdade. A gente tem que 2 Timóteo 2,15. Manejar bem a palavra da verdade. Não é desfolhar a Bíblia, é conhecer o que Deus está falando para você. É saber quem é o seu Deus. É ter entendimento do que você tem que fazer. É você assumir a sua responsabilidade, mesmo correndo o risco de perder alguma coisa. Eu vejo hoje pessoas que fogem das suas responsabilidades, deixam para trás do seu ofício, leva isso como se fosse alguma coisa qualquer, mas eu quero falar para você que Deus chama a gente para viver o seu ministério, o seu ofício. Você é muito importante. Você foi escolhido entre uns e outros, entre aquele ou aquela, menor daquela turma, para ser alguém destacado e mais importante. Então, você não é uma mera pessoa, você é importante para Deus. Outro muito importante da palavra diz assim: olha, é preciso receber a visão e confiar no Senhor para realizar o seu propósito. A gente às vezes está querendo alcançar tantas coisas na vida, mas a nossa fé não é capaz de movimentar um passo da nossa vida para confiar em Deus. Tentamos uma vez ou outra resolver do nosso jeito, e quando Deus não realiza naquele tempo, a gente desiste. Eu queria contar outra história para você de alguém muito importante. Um dia Abraão deixou uma herança, né? Naquela época ter um poço com água era muito rico. Era rico, porque era uma escassez tremenda de água no deserto. E alguém com um poço, esse cara era rico. Podia pastorear sua ovelha, cuidar bem da sua casa, tomar seu banho, ter sua comida, não falta nada. Mas chegou o tempo de Isaac. Isaac foi herdando dos poços. Mas a Bíblia vai dizer que alguns invejosos, alguns maldosos, não cuidavam dos seus poços. E chegou um tempo que ficou difícil Isaac ter água. Mas a Bíblia diz que Isaac, com todo o seu vigor, com toda a sua juventude, mesmo na velhice, ele não desistia do seu sonho. Ele continuou cavando o seu poço.
Será que você nessa noite tem vivido coisa desse tipo? De Deus ter colocado na sua mão um propósito grandioso para você viver, e você, por não ter visto ainda acontecer, ter deixado o inimigo, sabe, sucumbir, entulhar a sua cabeça, perder a sua memória de confiar em Deus? Será que alguém está vivendo isso nesse tempo? Então não perca a esperança, continue confiando em Deus. Seu inimigo está fechando portas, Deus abre outros para você. Foi assim que Deus fez com todo mundo. O poço aí que foi entulhado, ele abria outro, mesmo onde não parecia ter água. Então eu vejo um Deus, sabe, que não tem limites para fazer o melhor pela sua vida. Eu vejo um Deus procurando meios e meios, derrubando grandes barreiras para você, pela sua vida. E aqui eu entendo um dos motivos pelo qual eu e você não tem vivido coisas maiores com Deus é porque temos fracassado na nossa fé. A esperança não tem sido, sabe, o motivo pelo qual devemos esperar. Logo ela se apaga, logo ela se vai, logo ela perde o interesse, logo nós queremos outras coisas, mas Deus tem promessa para a sua vida hoje, meu irmão. E você precisa ouvir a voz do Senhor. E fala com você nessa noite. Sabe, não deixe para trás o seu sonho. Está difícil resolver, pastor? Então coloque na mão do Senhor e transforme o sonho de Deus no seu sonho. Porque às vezes, o que Deus está querendo fazer, igreja, é que você faça a sua vontade primeiro, para depois você alcançar os seus objetivos. Eu tenho visto no tempo de hoje, a gente conversa muitas vezes, em alguns lugares, em alguns momentos, acerca do que está acontecendo na igreja hoje. Eu vejo hoje uma igreja que perdeu a noção de que para se tornar um professor, se tornar alguém, nós temos que se sentar para aprender, para depois levantar para ensinar. Mas a geração de hoje, a igreja de hoje, ela quer se levantar para ensinar, mas não quer sentar para aprender. Eu vejo hoje um monte de professores, não tem mais aluno, sabe? Não tem mais ovelhas, as ovelhas são pastores, sabe tudo. Quando nós tentamos de alguma forma expressar a vontade de Deus, logo nós nos levantamos, logo não aceitamos. Por quê? Essa palavra não tem mais valor? Eu queria falar para você nessa noite que Deus exalta o homem. Deus nunca quis exaltar nenhum tipo de homem. Ele exalta a verdade que ele é. E quando aí você está firmado nessa verdade, nós somos levantados juntamente com ela. Quando nós vivemos essa palavra de Deus, Deus exalta essa palavra. Se ela estiver em nós, nós somos exaltados também. A igreja está entendendo essa palavra? Esse é o motivo pelo qual temos recebido o melhor de Deus nesse tempo. Estamos buscando outros meios, vivendo fora dos princípios de Deus. Eu vejo homens, vejo mulheres que perdem a sua caminhada por qualquer motivo. Eu escutei alguém dizer que tempos atrás a gente vinha à igreja e testemunhava porque um filho foi à faculdade, porque um pastor pregando, eu escutei uma mensagem desse tipo, um pastor estava dizendo que a gente vinha à igreja com prazer para poder agradecer a Deus porque o Isaac foi para a faculdade, agora ele vai se tornar um doutor, sabe, seja qual for a área da sua vida, vai se tornar isso, aquilo, glória a Deus, e a gente dormir em paz. Mas você sabe que hoje a sociedade impõe, até mesmo na igreja, as suas verdades, os seus desejos, seus anseios, sabe, as suas emoções. E a igreja tem baixado a guarda, baixado a cabeça. Agora a gente vem para o culto, acaba dizendo, agora vem para o culto para interceder pelos nossos filhos, para ele não se desviar da faculdade, para até mesmo o trabalho militar. Perdemos a convicção das coisas de Deus. A gente agora não tem mais convicção. Ele vai para a faculdade, só tem demônio lá, mas ele está firme com Deus. Jovem, vocês têm que ter convicção das coisas de Deus, para quando vocês estiverem em meio de lobos e ladrões, vocês não se corrompam. Que não haja necessidade de um pai que somos aqui orar por vocês, para vocês não se desviarem. Eu entendi essa mensagem falando, sabe, que não haja isso em nós, que a gente possa dormir em paz, sabendo que estava naquela faculdade, naquele emprego, financeiro,
E lá é o seu trabalho, que você possa ter essa convicção que você é de Deus e Ele está na sua vida. Não podemos andar com medo, porque lá no trabalho tem muito macumbeiro de feiticeiro, não interessa isso. Não estou aqui falando de religião nenhuma, sabe? Nem criticando a religião de ninguém. Eu quero dizer que nós temos um Deus que é convicto da sua verdade. Ele sabe quem Ele é e Ele sabe do seu poder. E aquele ou aquela que tiver o seu coração de desejo, sabe, deixa Ele operar na sua vida, as suas vontades, você é bem sucedido. Seja na faculdade, seja no seu trabalho, seja na rua, no lugar que você mora. Nós precisamos estar convictos de que Deus salvou a nossa vida e ninguém vai roubar ela de Deus. Amém, irmãos? Então essa é a nossa verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma. Outro ponto importante: Deus criou o propósito de salvar o mundo, mas não criou o recurso de imediato. Você sabe que Deus, lá no princípio, na Gênesis, Ele criou todas as coisas, até o plano estava traçado de um dia Jesus morreu por nós na cruz, estava traçado lá, mas Ele não usou esse primeiro recurso. Primeiro Ele usou profetas, usou irmãos, irmãs, servos, servas. Vai ter essa narrativa na Bíblia. Ele enviou profeta, enviou servo, e o povo não aceitou. Então eu quero dizer para você, voltar ao começo, que nós não precisamos ter condição alguma para que os propósitos de Deus sejam realizados. Amém, irmão? Deu para receber a mensagem? Deus não precisa esperar que você tenha recurso para que as coisas sejam realizadas. Você precisa encarar de frente, seguir, botar a mão parada. E as coisas vão acontecendo dia após dia. Porque quando Deus determina a sua vontade na tua vida, ela acontece. O que não podemos como igreja, pastor, é estar duvidoso, amedrontado, achando que não vai acontecer. Nunca vai acontecer. Eu tentei várias vezes, as coisas não mudam. Alguma coisa errada tem com você, meu irmão. Eu não creio em Deus que faz milagre em algumas pessoas. Aprendendo na escola dominical a semana passada, que Deus ele faz milagre. Alguns textos vai dizer que Ele fez milagre em muitos. Botou a mão em alguns, em olho, em corpo, e muitos foram curados. Mas teve momentos que um foi curado, dois foram curados. Então existem momentos que Deus faz e Deus não vai fazer. Porque não pode eu sair daqui achando que Deus tem que fazer na minha vida aquilo que eu quero. Vou voltar a palavra do mundo aqui. Deus é tudo. O que você tem de melhor nessa vida para dar para o Senhor? É o seu fôlego? Respira fundo aí. Tá bom. Sabe? O tempo que você tem para Deus é agora, é esse momento. Então dê para Ele. Deus é o melhor. Distribua do Senhor o seu melhor. O que não pode é a gente dar para Deus aquilo que nós não queremos dar. Você sabe aquela história que quando a gente vai mexer na despesa da nossa casa para trazer os quilos aqui na ceia do Senhor, sabe aquele papel do quilo? E você vai no armário, você abre assim, aí você tem 3 quilos de sal, 4, 5, aí você dá sal. Aí tem vários sacos de fubá, você dá o saco de fubá. As pessoas necessitam de comida, não comem sal. Não come só fubá. Ele come aquilo que você come. Ele come filé mignon, ele come filé, ele come alcatra, ele come arroz melhor, ele come tudo bom também. E quando nós temos essa disponibilidade de coração de olhar para o melhor que você tem e você doar para aquele que não tem, Deus vai operar na sua vida, rapaz. E vai ser melhor também que a sua vida. Então não veja um Deus que dá aquilo que Ele não quer. Ele dá o que tem de melhor para você ser abençoado. Eu vejo a minha mãe, contando a minha mãe também, contando dela ali. A minha mãe, ela vai de Guanabara, todo dia que ela vai fazer compra no Guanabara, ela compra
que ela vai dar aqui lá no trabalho, ela paga com o seu dinheiro, ela pega lá o que ela quer dar, ela paga, não pega nem dela, ela quer dar o melhor. Da mesma forma que ela compra para ela, primeiro ela compra para alguém comer. Será que nós temos observado essa palavra de Deus e temos feito essas coisas? Será que Deus está dando para a gente com esses interesses de dar aquilo que nós não queremos, porque não queremos? E a gente está vendo aqui que a falta de visão de Deus, ela tem tudo a ver com o nosso ambiente. Que ambiente que você está? Eu aprendi também, uma pessoa pregando e falando, eu fiquei assim maravilhado, porque a gente aprende tanta coisa, e às vezes uma coisinha à toa a gente não consegue entender. Mas alguém entendeu alguma coisa que você não entendeu, e está enxertando aquele pão e aquele pão de mel. E aquela pessoa estava dizendo o seguinte: olha, o fato de Ananias e Safira ter morrido na fila da oferta, eu sei que isso é uma coisa que muita gente não gosta de ouvir, mas o fato da gente, às vezes, não ser abençoado, não ser agraciado por Deus em algumas questões, é a nossa falta de fidelidade. Eu não estou falando que Deus está querendo o seu dinheiro. Já foi ofertado aqui, tudo certo. Mas quando esse casal resolve vender a sua fazenda, a sua terra, para ofertar na casa do Senhor, a Bíblia vai dizer que eles reteram uma parte daquele dinheiro e eles foram mortos. Mas não foi só por isso. Eu quero que você entenda que o ambiente que você está aqui, eu estava pregando sobre isso, o ambiente que você está é um ambiente santo. E antes que você colocasse a sua oferta mortal, alguém colocou uma oferta do tudo primeiro, está dizendo. Então, aqui no capítulo, na sua Bíblia aí, você poder caminhar comigo, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, lá no finalzinho. Capítulo 4, verso 37. Depois do capítulo 5. Todos acharam? Atos, capítulo 4, verso 37. Diz assim: possuindo uma herdade, vendeu e trouxe preço, ou seja, tudo, e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse foi Barnabé. Barnabé, quer dizer, filho da consolação, levita, natural de Chipre. O levita não podia ter nenhum tipo de herança, dependia das ofertas dadas aos apóstolos. Mas quando ele vendeu, próprio sabendo disso, vendeu aquilo que ele tinha, colocou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira vai vender também a sua herdade. Mas quando vai depositar, ele retém uma parte. Eu quero falar para você, ele estava dizendo, quando nós estamos num ambiente, precisamos observar quem está ofertando, porque de repente alguém elevou o nível de santidade daquele lugar, elevou o nível de justiça daquele lugar. E quando alguém eleva o nível de justiça daquele lugar, quando você não segue essa regra, você pode ser atraído de surpresa e que sua vida se falha. Então é necessário que você venha e traga para a casa do Senhor o seu tudo, o seu melhor. Por quê? Porque aqui é um lugar santo, um lugar que Deus habita, um lugar que Deus atrai você para fazer grandes coisas na sua vida. E a gente às vezes fica pensando, por que Deus hoje não faz o que fez com eles? Cada tempo é um tempo, cada coisa é uma coisa. Agora, quer ser abençoado? Seja fiel. Seja um marco nessa história, seja fiel, Senhor. Aquilo que Deus dê a você, retribui em troca do seu melhor. Porque fazendo assim, a gente vai ter grandes resultados na nossa vida. E a gente também, em algum momento, a gente vai estar envolvido em algumas questões na igreja. Às vezes tem alguém que fala assim, toca uma música aí
a Laís, a minha esposa, o Mateus, tem algumas pessoas reunidas em algum lugar, e a gente está ali fazendo uma comunhão, conversando, discutindo alguns assuntos interessantes, falando sobre Deus, e de repente alguém pula e diz assim: Felipe, toca uma música aí para a gente entrar na presença de Deus. Você acha isso correto? A presença de Deus não é uma casa que você entra e sai. Sabe? A presença de Deus é o lugar que você ficar, permanecer. Amém, irmãos? Aleluia. A presença de Deus não é uma casa que você entra e sai a hora que você quer. A presença de Deus é um lugar para você permanecer. Tem até um louvor que fala sobre isso, diz: olha, que em nenhum outro lugar, sabe, eu desejo ficar. Porque o lugar que você está, esse é o melhor lugar para ficar, gente. Eu não entendo alguém viver num lugar como esse, num ambiente de Deus como esse, querer ir para outro lugar. E a gente tem visto no dia de hoje, jovens, mulheres, homens, adultos, mais moços, mais velhos, vindo e voltando, como se a presença de Deus fosse uma casa. A gente vai quando quer, faz o que quer, entra quando quer, sai quando quer. Porque eu acho que uma das maiores razões pela qual eu e você tem que ser salvo é porque a presença de Deus é real, gente. E ela, quando comanda os nossos passos, a gente alcança grandes resultados da vida de Deus. Aquele que tem a presença, aquele que tem Deus. Aquele que anda com a presença anda com Deus. A presença de Deus é a nossa bandeira, é o nosso foco. Assim como o Brasil, tem essa bandeira, ela é reconhecida em todos os lugares. Todas as nações conhecem essa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Aonde você for, você tem que ser reconhecido pelo Senhor e pelas pessoas. Quem somos nós? O que temos representado nessa terra nesse tempo? Será que nós temos andado por aí, na idas e vindas, e temos realmente demonstrado essa presença de Deus em nós? Pergunto para você nessa noite, para você que está em casa. Será que temos sido essa bandeira para que todos possam ver o Senhor na nossa vida? Está faltando isso para a gente. Está faltando esse recurso em nós para que o mundo possa ser salvo pela palavra de Deus. Depende do nosso testemunho. Lá atrás, Abraão já trouxe esse nome para Deus. O Senhor é a nossa bandeira. Onde quer que ele ia, por onde ele passava, era um povo reconhecido como povo de Deus. O Senhor é a nossa bandeira. Você pode falar bem alto? O Senhor é a nossa bandeira. Sabe, não é o candidato Y, o candidato X, não é aquele que vai, sabe, ser o seu representante, que representa a nossa vida, é Deus. Você pode até gostar de uns, até gostar de outros, você pode até votar, pode até fazer aquilo que tem que ser feito, mas o Senhor sempre será a nossa causa maior. Você pode até tentar nesse tempo, na semana que vem, a exercer o seu voto de cidadão para que as pessoas tenham uma melhoria na vida, mas só quem vai mudar esse tempo é o Senhor. Pode entrar, sabe, nesse canal, nas prefeituras, nos governos, pessoas até maravilhosas, com boas intenções, mas quem tem a melhor intenção pela sua vida é o Senhor. E a Bíblia diz que aquele que está no Senhor não falta nada. Ele vai dizer que, ainda que a figueira minta, que o seu fruto não venha dar nenhum tipo de, sabe, de valor, ele vai crer no Senhor da sua salvação. Veja um jovem, Abacuque, cheio de problemas, cheio de dificuldade, olhando a nação derrotada, mais ou menos próximo lá do Vale do Açuceiro, todo mundo sendo cativo, morrendo, se perdendo, e está aquele jovem músico, sabe, que cantava, que participava do louvor naquele tempo, preocupado com a nação que padecia, e ele tem uma visão desse tempo. Ele escassa, mas tinha de vez em quando, ele tem uma visão de Deus e falar com ele o que ia acontecer com o povo. E ele simplesmente vai dizer: Senhor, não vejo nisso, não ouvi essas coisas, mas a atitude desse profeta não é a atitude que a gente tem de vez em quando. Ele subiu na torre de vigília e foi orar ao Senhor, que aí ele pôde ouvir a voz do Senhor que dizia, sabe, o que ia acontecer de fato, mas que a fé não podia ser apagada. E ele vai dizer assim: olha, hoje eu creio na minha salvação.
Eu tinha uma visão das coisas de uma forma diferente. Mas agora eu posso ver o que Deus quer fazer na vida dela. Ele pode entender que a nação tinha que se render ao Senhor. A nação precisava obedecer a Deus para que Deus pudesse mudar as sortes da sua vida. Então, essa palavra para você nessa noite é: obedeça a palavra de Deus. Tenha bons sonhos, que você vai ter ótimas visões, que Deus vai mudar a vida da sua família, vai transformar a sua casa, vai fazer grandes modificações no seu interior. Eu queria finalizar dizendo para você nessa noite: Deus ele tem um projeto maior para a sua vida. Mas nós precisamos, de alguma maneira, tornar isso mais real. A gente está vivendo ainda como aquele que não tem visão, como aquele que não tem boca, como aquele que não tem ouvido. Mas Deus está falando com você nesse tempo. Tem dado até visão para você. Mas você não tem visto, não tem entendido, tem andado com aquele que não tem para onde ir. Então eu queria nessa noite compartilhar com você que Deus tem um interesse maior pela sua vida. Talvez alguém aqui está, ou você em casa mesmo, está vivendo alguns momentos de apuros, de muitas dificuldades, não está sabendo resolver as questões da sua vida, do seu casamento, sabe, coisas que envolvem toda a sua vida pessoal. De repente você está aqui há muito tempo, sabe, vivendo coisas difíceis de se resolver, vivendo coisas antigas. Mas a Bíblia vai dizer que quando a gente é salvo por Ele, o velho homem ele morre, as coisas passadas se foram, e novas coisas surgem na vida da gente. E a gente está vivendo ainda nesse tempo, você em casa também, vivendo coisas passadas. A Bíblia vai relatar que Deus é um rio, e a água jorra do seu trono. A água que passou naquele momento com você, ela não volta mais. O que ele quer dizer é que você não pode viver em águas passadas. Algo novo tem que surgir na sua vida. Novas fontes, novas perspectivas de vida, um novo modelo. Não podemos parar, estagnar no tempo porque alguém nos feriu, porque alguém de repente nos deixou, porque de repente alguém deixou de nos acompanhar, deixou de nos seguir, deixou de nos ajudar. O que Deus quer fazer na nossa vida é na nossa vida. Deus tem algo para fazer com você, não é com aquele ou aquela que deixou para trás na sua vida. Às vezes temos uma ideia: estou de mão dada com fulano, Deus tem propósito para nós. De repente esse nós virou eu, e parece que agora a minha vida acabou. Era com nós foi embora, agora sou eu sozinho, não consigo caminhar. A gente tinha um plano, agora o plano é só meu, eu não quero isso para mim. Você está enganado, irmão. Se esse que era nós, que andava conosco, não está mais em nós, agora é eu, você tem Deus. Ele é a sua melhor companhia. Ele é o seu propósito maior. Às vezes nós paramos a nossa vida porque alguém nos deixou, ou deixou de estar com a gente. Mas o mais importante é o Senhor. Se alguém não está com a gente, Ele não diz assim: Deus tem coisas maiores, coisas melhores. Às vezes é um amor que se foi, às vezes é um amor que se vem. Tem que estar focado no Senhor. Senhor, qual é a tua herança para mim? Qual é o teu propósito para mim? Isso é meu? Ou é apenas de passagem? Não podemos viver enganado como aquele que está emocionado com aquilo que é bom do nosso lado. Sabe aquela igreja que não está emocionada? Sabe? O primeiro amor chegou, o sentimento surgiu. Deus não é um sentimento, gente. Sabe? Deus não é um sentimento que você sente, daqui a pouco você sente mais. Deus é o amor maior. Quando você ama uma mulher, quando você ama um homem, quando você se casa com ele, ele continua sendo abaixo de Deus. O propósito do amor de Deus é maior. Se ele não estiver inserido nesse amor, ele não funciona. Sabe? Andar de acordo, andar junto, vivendo a mesma coisa. Às vezes nós andamos com algumas mazelas, com algumas malas, aquela linguagem que é mais fácil de puxar, aquelas malas que vão crescendo a cada dia, se tornando maior.
cheio de problemas, de pecado, e às vezes um de nós não quer abandonar essas práticas porque é bom. Eu estava em casa sentado, ouvindo algumas coisas, porque eu sou muito louco de ficar pensando em uma coisa assim lá no plano. O pecado é um gatinho. Algumas pessoas elas têm gato em casa, né? É um gatinho. Você pega ele, depois ele é assustado, não gosta muito que pega, ele quer arranhar, mas aos pouquinhos ele vai se acostumando com você, vai cheirando os seus pés, vai subindo no seu colo. Quando você menos espera, né, está dormindo na sua cama, no seu cobertor, debaixo do seu travesseiro. Assim é um pecador gatinho. E a gente não quer largar porque é bonitinho, é fofinho, sabe? Dessa funciona. Não podemos permitir que essas coisas distraiam a nossa atenção de Deus. Precisamos, está terminando já, tá, gente? Precisamos, em nome de Jesus, mudar a visão do que somos. As coisas passadas não nos pertencem mais. Sabe aquela água que você lava a torneira, vai para o lavagem, ela não volta, ela vai embora. Novas fontes, novas atitudes, novos interesses e uma única verdade. Deus é a minha verdade, a minha solução. Lembra que eu falei? Deus não exalta homens, nem mulheres, nem jovens, nem crianças, ninguém. Ele exalta a sua verdade. Se você é a verdade que liberta, que Deus libertou, você vai ser juntamente levantada com ela. Deus não vela por você, vela pela palavra que está em você. Alguém tem palavra de Deus aí na sua vida? Pode levar na sua mão. Alguém tem palavra aí em casa de Deus? Então Deus vai velar pela sua vida. Esse é o foco, essa é a ideia. A ideia principal é a obediência a Deus. Eu falo sempre isso, né? E eu escutei a Bíblia falar esse dia. A obediência é a chave do sucesso. Uma das coisas que eu achei interessante, né? Isso é de suma importância, né? Eu olhei para esse banco hoje da direita. A obediência é a chave do sucesso. E seguir esse rótulo dessa obediência é a chave da verdade. Ela vai sempre conduzir a gente em coisas maiores. Vai levar você em momentos mais incríveis que você já viveu. Não importa a sua idade, não interessa a tragédia que aconteceu na sua vida. O que importa é você hoje, estar de pé, estar vivo, estar interessado em coisas maiores que Deus. Eu sei que aqui a gente tem vários aspectos de problemas, pessoas vivendo coisas terríveis, mas o Deus que opera, Ele está aqui nessa noite. Ele não vai operar no mesmo modelo que Ele opera na vida de um ou de outro. Ele vai operar da maneira que Ele quiser. Se você tiver que perder alguma coisa para alcançar o propósito de Deus, Ele vai fazer você perder. Se você tiver que deixar para trás algo que é muito interessante na sua vida, para que Ele possa fazer grandes coisas na tua vida no futuro, você vai ter que deixar para trás. Propósito, gente, visão de Deus. A igreja não pode andar sem visão. É promessa do Senhor que nesse tempo os jovens teriam visões e os mais velhos sonhariam com coisas maiores a Deus. E a gente precisa viver essas coisas. Não podemos sair da porta para fora sendo aquilo que nós não somos. A igreja entra pelas portas, pelos atos do Senhor, com uma ideia na cabeça, mas quando ela sai para fora, ela tem outra ideia. Não podemos ser bipolar. O crente que é ovelha, depois é outra coisa. Podemos ser confundidos com aquilo que nós não somos. Se alguém necessitar de comer alguma coisa, que árvore você é? Tem fruta nesse lugar para comer? Você vai ter que puxar aquela semente porque é um fruto. Talvez não seria essa palavra que você queria ouvir nessa noite. Mas tem muitas coisas, igreja, de Deus, que não depende de Deus para poder realizar na sua vida, depende de você. Existem milhares, milhões de promessas que Deus quer realizar na sua vida hoje, mas que não depende dele. A visão ele já deu, a palavra também já foi ministrada, isso depende de você ver, de você enxergar, de você dar ouvidos. E
caminhamos dias e noites, tempos e tempos, todo o tempo todo, da mesma forma, do mesmo jeito. Nada acontece, nada funciona, nada cresce, nada diminui. Por quê? É porque Deus não está vendo você? Não está enganado. Somos nós. A promessa está aqui, a palavra de Deus está aqui, diante de você. Que só para você se levantar e dar ouvido a ela. É a partir daí que nós vamos ter uma igreja transformada, uma igreja modificada. Você não precisa de ninguém para chegar aqui e dizer o que você tem que fazer. Você já sabe, está escrito tudo aqui. Ó. Esse é o manual, esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a tua vida. E nós fechamos nessa noite com essa prova dizendo que o profeta desse tempo é você, meu irmão. É você que vai profetizar, é você que vai ensinar, é você que vai dizer o que Deus está querendo fazer na vida de alguém. Essa palavra vai mudar. A transformação de alguém não depende somente de você ouvir alguma palavra. Tem que ser visto em nós essa verdade. Tem verdade de Deus aí? Amém? Amém? Alguém pode dizer amém? Amém. Se tem verdade de Deus aí, alguém vai ser transformado. Porque tem muitos casos quando alguém chega na igreja e ouve a palavra de Deus, de imediato, que motiva ele a voltar para se converter, você. É a sua atitude, é a sua palavra, é o seu louvor, é o seu fundamento, é a sua verdade. Ele não pode ver alguém aqui e lá fora ser outra pessoa. É isso que vai motivá-lo a transformar a sua vida. Então eu acho que o mais interessante nessa noite é a gente começar a aprender essas coisas. Eu falei com um jovem, né, que não precisamos de maneira alguma, de hipótese alguma, exigir das pessoas que elas façam aquilo que tem que ser feito, mas que a gente possa fazer para que elas possam aprender como deve ser feito. Alguém entendeu isso? Que nós não precisamos exigir que a igreja faça aquilo que tem que ser feito, mas que ela possa ver em nós que fazemos aquilo que deve ser feito. A criança, quando ela aprende as coisas, ela aprende quando o pai está fazendo. Se o pai e a mãe faz uma criação, ela aprende a ser mal criada. Se a mãe e o pai falam palavrões, ela aprende a falar palavrões. Mas se o pai ensina o que é o amor, ele aprende o que é o amor. Se o pai e a mãe aprendem a ser bondoso, ensina a ser bondoso, aquela criança aprende a ser bondosa. A igreja é como uma criança. Ela vem cheia de problemas. E é assim mesmo, gente. A gente chega na igreja e não sabe falar. A gente tem medo de encarar as pessoas, a gente tem medo de tudo. A gente não conhece Deus, não sabe como funciona. Mas quando alguém começa a falar e mostrar como é que funciona, a gente passa a não ser mais criança. Aí consegue caminhar sozinho, consegue falar sozinho. Então é papel meu, é papel nosso a gente começar a fazer o que é certo. Não espere que alguém vá até você para dizer faça isso, faça aquilo. Aprenda como que faz e faça do seu jeito, mas o melhor para Deus. Um dia eu estava na minha casa, vivendo do meu jeito, vivendo da minha mazela. Se eu fosse contar aqui um dia para vocês, para você que está em casa também, tudo que já passei na minha vida, você choraria comigo, porque algumas pessoas choraram comigo. Eu contando a minha história, eu contando rindo, mó desgraça, eu rindo contando. E as pessoas quando ouvia, elas choravam, os olhos desciam lágrimas. Ninguém pode conseguir ser assim depois de tudo isso. Mas Deus quer preparar uma igreja fortalecida pelo seu poder. Homens e mulheres, jovens e crianças capazes de se surpreender com essas mazelas da sua própria vida e vencer elas. Amém. Aleluia. Para que Deus possa colocar nas suas mãos coisas maiores. Amém. Que você, não vivendo essas coisas, não conseguiria suportar.
faz eu e você passar coisas terríveis que não compreendemos. Porque o propósito dele é tão grande, mas tão grande na vida da gente, que se a gente não passasse por isso, a gente não suportaria viver essas coisas. Foi entendendo, igreja? É necessário a gente viver coisas terríveis para que essas experiências de um homem de Deus possa ser um marco que conduz a sua vida. E a gente está vivendo, às vezes, é um aperto no dedo, uma topada, às vezes é uma unha que quebra, a gente, meu Deus, a gente se lamenta, a gente chora. Mas tem pessoas vivendo coisas terríveis, porque o Senhor está permitindo isso. E quando um de vocês estiver vivendo essas coisas, não reclame, glorifique o nome do Senhor. E pergunta ao Senhor: Senhor, o que tu quer para mim? O que eu devo fazer para mudar esse quadro? E se Deus não mudar, dê glória a Deus, continue lutando, porque uma hora isso vai passar e as coisas vão mudar. A Bíblia vai dizer que 430 anos Israel estava no Egito cativo, pessoas morreram, outros nasceram naquele lugar. 430 anos para Deus tirar o povo de lá. Existe uma promessa dada a Abraão, mas existe uma outra que sai de lá. Então o tempo da promessa e o tempo de cumprir a promessa é uma coisa e é outra coisa. A igreja tem que aprender a esperar por Deus. A igreja tem que aprender a esperar e confiar no Senhor, porque as coisas melhores, as coisas maiores que foram prometidas por Deus para a sua igreja, elas vão acontecer quando eu e você, de verdade, deixar para trás toda a fraqueza, toda a mazela, todos os problemas e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, abusa de mim. Feche seus olhos. Você que está em casa nessa noite, ouvindo essa palavra, saiba que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Nem tudo que você vive depende de Deus para ser realizado, depende de você. A sua atitude, a sua mudança. Isso está fazendo com que as coisas de Deus fluam ao seu favor. Então compreenda que a palavra de Deus é a sua verdade, e ela vai libertar você dos seus problemas. Fique com Deus.